Boa tarde, igreja querida. Boa tarde, igreja. Hoje a gente tem a presença, a honra de ter aqui o pastor Felipe Niel. Ele é paulistano, pastor da Igreja Batista Vida Nova, lá de Caldas Novas, em Goiás. Ele é um dos diretores da rede Atos 29 e hoje ele veio aqui conversar um pouco com a gente sobre avivamento e a pessoa do Espírito Santo. Tá? Seja muito bem-vindo, pastor Felipe, é um prazer receber você aqui, ter você na nossa conferência. A gente gostaria de dizer que a gente está muito honrado em você ter aceitado esse convite. Obrigado, André, obrigado, Letícia, que alegria poder estar aqui com essa igreja tão querida que é a Igreja Oceânica. Aproveito para mandar um abração para os meus amigos pastores aí na Oceânica, em especial na figura do pastor Henrique, que é um encorajador. Eu falo sempre para o pastor Henrique que ele é o nosso Barnabé, ele nos encoraja. E eu louvo a Deus pela vida deles e da Igreja Oceânica. Amém. Amém, legal, pastor. Então a gente queria começar esse bate-papo, pastor Felipe, perguntando para você quem é a terceira pessoa da Trindade? Quem é a pessoa do Espírito Santo? Qual a função dela e como ela atua no meio da igreja? Legal. O Espírito Santo ele é muito negligenciado, né, nos dias de hoje, né? A gente fala bastante sobre Deus, fala muito sobre Jesus, e não estou dizendo que a gente não deva falar sobre Deus Pai, sobre Jesus Cristo, mas a gente precisa rebalancear as coisas, né? O Espírito Santo ele acabou ficando muito negligenciado nas igrejas históricas, né? Esse é um pêndulo que acontece ao longo da história, que ele é muito comum, né? Sempre que alguma parte da teologia, da doutrina ela é maltratada, não é? A correção desse problema tende a ir para um outro lado do pêndulo, né? E por ver o Espírito Santo sendo tão mal compreendido, abusado em muitas igrejas, as igrejas históricas acabaram simplesmente vivendo como se o Espírito Santo não existisse, né? Só que sem Espírito Santo não tem igreja, né? Então, é muito importante isso que vocês estão fazendo, desse resgate da teologia, da doutrina do Espírito Santo, que é tão importante. André, o Espírito Santo, ele é Deus, né? Se eu fosse responder em uma palavra, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Ele atua hoje na vida da igreja, dando os dons que a igreja precisa ter, dando os frutos de vida cristã que a igreja precisa ter. Jesus Cristo, quando subiu aos céus, ele disse que ele enviaria o Consolador, né? Então ele é nosso Consolador, é ele quem nos guia a toda a verdade, não é? O Espírito Santo quem faz isso. Foi o Espírito Santo quem supervisionou todo o processo da palavra de Deus, não é? É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que ilumina os nossos olhos para que nós possamos ver quem Deus é. Isso, assim, na primeira vez, no momento da nossa conversão, e também continuamente no nosso dia a dia. Esse é o Espírito Santo. E é ele quem nos guia à verdade, é ele quem nos revela Jesus Cristo, é ele quem nos apresenta a Deus Pai, é ele quem nos convence do nosso pecado, é ele quem nos mostra o caminho da justiça. Esse é o Espírito Santo. E veja a gravidade de nós tentarmos viver a vida cristã à parte da obra do Espírito Santo, não é? É verdade, pastor. É verdade. E quando a gente fala assim, né, sobre o Espírito Santo, como isso enche o nosso coração, como isso realmente mostra pra gente, como a palavra diz, né, que a gente tem que ser cheio do Espírito, que a gente tem que buscar nos encher do Espírito. E de maneira assim prática, né, como que a gente se enche do Espírito? O que a gente deve e pode fazer para se encher do Espírito Santo? Uhum. Legal. Essa pergunta é muito importante, né? Como eu disse, o Espírito Santo foi ele quem supervisionou a formação da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, lá em Efésios, nos diz que a palavra é a espada do Espírito, ou seja, ela é o instrumento de trabalho do Espírito Santo. Então, se eu e você queremos estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos nós precisamos da palavra de Deus, né? Ela é o instrumento que o Espírito Santo usa
para trabalhar nas nossas vidas. É através dela que nós conhecemos mais a Deus, inclusive Deus Espírito Santo, e é através dela que nós somos enchidos do Espírito Santo, à medida que nós nos relacionamos com ele. A gente pode pensar em termos do nosso relacionamento com nossos cônjuges, né? A gente se torna mais íntimo dos nossos cônjuges à medida que nós gastamos mais tempo com eles, à medida que nós os conhecemos, à medida que nós nos relacionamos. E como é que a gente se relaciona com o Espírito Santo? Bom, através da revelação, através da palavra que ele supervisionou, da palavra que ele garantiu de que ela seria inerrante, perfeita, infalível, suficiente, não é? É através da palavra e é através da oração, né? As duas armas parecem escola bíblica dominical de férias, né? A vitamina BO. Eu não sei se vocês usam essa ilustração aí com as crianças, né? Mas é a vitamina Bíblia e oração, né? Que parece tão simplista, né? Parece algo tão, nossa, mais do mesmo. Mas é o que falta, não é? É o que falta. É tempo de estudo da palavra de Deus e é tempo em oração, relacionamento com Deus, né? Mas oração, gente, oração não pela unha encravada da tia da vizinha, né? Não que isso seja errado necessariamente, mas a gente precisa resgatar orações. E eu estava pensando sobre isso e me veio Isaías 64, quando o profeta Isaías ele ora diante das mazelas que a igreja do Antigo Testamento estava vivendo. Ele ora a Deus assim, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti, pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você vê, a oração do profeta é uma oração cheia de expectativa, de ação de Deus. Se rompesses os céus e descesses, não é? E ele olha para o passado e diz, Deus, faz de novo. E o que o profeta nos ensina aqui é que nossas orações, elas não são ambiciosas demais, elas são ambiciosas de menos, porque a gente foca só nas coisas materiais e terrenas. E o profeta está dizendo, Deus, faz de novo o que o Senhor fez no passado, o Senhor pode, o Senhor é poderoso, os seus inimigos vão te conhecer. Então, é assim, gente, se a gente quer se encher do Espírito, é palavra de Deus e oração, tempo de oração com o Senhor. Amém, amém, pastor Felipe. E da mesma maneira que você mencionou essa certa negligência, né, da pessoa do Espírito Santo, que também é Deus, né? A gente crê na doutrina da Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma maneira como isso ao longo do tempo foi sendo negligenciado e, de certa maneira, deixado de lado, a gente percebe também que muitas pessoas passaram a ter um entendimento errado sobre avivamento, movimentos que não estavam de acordo com as Escrituras, que tomaram esse conceito para si, e aí um fenômeno parecido com o que aconteceu com a pessoa do Espírito Santo também aconteceu com a questão do avivamento, como se nos dias de hoje não fosse não só possível, como necessário para a Igreja de Cristo a gente experimentar e vivenciar um avivamento nos nossos dias. Então, assim, eu queria te perguntar o que é o avivamento e como que a igreja é alcançada, o que acontece, quais são os frutos, quais são os resultados de uma igreja ser alcançada pelo avivamento verdadeiro que brota da palavra e vem direto de Deus. Amém, é isso aí. É o que você falou, André. O pessoal começou a marcar dia e horário para o avivamento, né? Venham para o culto de avivamento. E como se a gente tivesse como colocar na agenda do Espírito Santo, né? O que ele vai fazer tal dia e tal hora. E aí, por um outro lado, a gente acaba ficando com medo dessa palavra, né? Que na verdade,
não deveria ser o anseio de todas as igrejas que Deus promova um avivamento verdadeiro na igreja, né? E quando eu penso num avivamento verdadeiro na igreja, um texto que me vem à mente, até como fruto do estudo de um livro do Lloyd Jones. Lloyd Jones tem um livro chamado Avivamento e sua urgente necessidade na igreja de hoje. E se era urgente na igreja da época do Lloyd Jones, imagina na nossa época, né? Mas ele coloca ali um texto lá em Êxodo, capítulo 33, quando o povo, Moisés sobe para o monte, o povo faz o bezerro de ouro, o povo se afasta dos caminhos do Senhor, o povo decide quem vai ser o Deus dele, o povo começa a ter a sua própria ideia de Deus. Coisas do tipo como a gente ouve hoje, eu gosto de pensar em Deus como sendo, né? E aí as pessoas criam os seus próprios deuses na sua mente, adoram aquilo que eles imaginam, ao invés de adorarem o verdadeiro Deus, né? E Deus vem e ele diz, olha, eu não vou mais andar com vocês. Eu não vou mais andar com vocês. E aí, quando o povo ouviu essas palavras, Êxodo 33:4, quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Ou seja, eles percebem a seriedade da situação em que eles se encontram. Uma igreja onde existe um avivamento, existe uma percepção dos seus pecados. As pessoas parece que de uma maneira nova, elas começam a perceber a seriedade do que elas estão vivendo ou do que elas não estão vivendo, não é? Os puritanos diziam que enquanto o pecado não for amargo, a graça não será doce. Então, o primeiro passo, elas começam a ter gosto de fel na boca por causa dos seus pecados. E aí, diz assim no versículo 5, isso porque o Senhor ordenara a Moisés, dissesse aos israelitas, vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu o destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. O que acontece no avivamento? As pessoas reconhecem os seus pecados, as pessoas se arrependem, lamentam, choram pelos seus pecados e existe mudança. Existe mudança. Eles nunca mais usaram os enfeites. Existe transformação na vida do povo. Existe mudança verdadeira, né? A gente fala muito sobre o número de evangélicos no Brasil, mas enquanto a nossa sociedade não mudar, não teve avivamento no nosso Brasil, porque uma igreja avivada transforma a sociedade na qual ela está inserida. E isso não existe no nosso país. É verdade. É isso que a gente deseja, pastor Felipe. E uma vez que a gente se arrepende, uma vez que a gente recebe o perdão de Jesus, é bastante possível, eu diria até provável, que Deus venha e se derrame de maneira assim, perceptível, de maneira inconfundível no nosso meio. A gente passa, né, a experimentar visitações do Espírito de Deus que a gente nunca viveu antes, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O Whitefield, ele fala sobre isso, ele fala sobre isso numa de suas pregações. Ele fala que naquele dia algo excepcional aconteceu, né? Ele diz assim, durante o sermão ele diz, Deus, o Senhor desceu entre nós. Não é que Deus não estava agindo nos outros momentos, não é que Deus não estava, mas existe algo perceptível, existe algo de diferente, onde um povo reunido percebe Deus entre eles, como uma presença física ali no meio deles, né? O Whitefield fala sobre isso algumas vezes, sobre essa ação sobrenatural de Deus, e é isso, com certeza é isso, é diferente, é perceptível. Com certeza. A gente vive, né, esse tempo, como a gente até antes de entrar nesse assunto estava conversando, a gente vive um tempo estranho, né, esquisito em relação a isso, em que as pessoas de alguma forma acham que elas podem
forjar um avivamento ou decidir que dia o avivamento vai acontecer, e a gente sabe que isso não acontece, a gente sabe que é uma obra única e exclusivamente do Espírito Santo, mas enquanto uma igreja séria, que ama Jesus e que anseia e deve ansiar por um avivamento, o que a gente poderia fazer para se preparar, ou numa tentativa de abreviar esse tempo, o que a gente poderia fazer de maneira prática como igreja? Amém. Letícia, o texto de Êxodo 33, que eu li agora há pouco, ele continua dizendo que Moisés ele montou uma tenda fora do acampamento de Israel. E era uma tenda para as pessoas se encontrarem com Deus. Quem quisesse ir falar com Deus ia para aquela tenda, e a nuvem, a presença do Senhor vinha quando Moisés ia lá e entrava ali, ele tinha encontros face a face com o Senhor. Moisés tomou uma atitude. Moisés foi, montou essa tenda, não teve muita organização, não tem nenhum discurso, não tem nenhum, olha, a partir de agora, não. Ele foi e ele começou e ele abriu um espaço ali para que as pessoas fossem buscar a Deus. E parece que todos os avivamentos da história acontecem dessa maneira. Com um punhado de homens, às vezes um homem, dois homens, às vezes, homem aqui eu estou falando do ser humano, tá bom? O ser humano buscando, alguns poucos seres humanos buscando o Senhor e até de maneira, muitas vezes, não divulgada, secreta, mas de alguma forma o Espírito Santo vai abençoando aquilo e aquilo vai crescendo e pessoas vão chegando e a palavra é pregada e as pessoas estão buscando ao Senhor e o Espírito Santo vai abençoando e de repente você vê um avivamento tomando uma igreja, tomando uma cidade, tomando um país, por um grupo de 1, 2, 3 que começaram aquilo ali, não é? Então, o que a gente pode fazer? A gente precisa começar o avivamento nas nossas vidas, não é? Um avivamento de uma igreja acontece quando indivíduos estão buscando avivamento. O que a gente pode fazer? Cada um de nós entrar no seu quarto, trancar a sua porta, orar ao Senhor. Se o Senhor rompesse os céus, Deus, faz de novo, Senhor, rompa os céus, vem com teu Santo Espírito e edifica a tua igreja, transforma a tua igreja, dá-nos um senso de pecado, dá-nos um senso de arrependimento, Deus, e vão ser esses indivíduos aí, nas células, nos pequenos grupos, nos seus quartos, orando e clamando ao Senhor, com convicção e expectativa de que Deus ouvirá, porque Ele nos diz que Ele ouvirá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e atenderei o seu clamor, não é? Amém. Então nós somos chamados a isso, a orarmos com santa expectativa. Ore e pregue a palavra. Não tem outro caminho para o avivamento verdadeiro e genuíno do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu, inclusive, li uma frase que você mesmo falou recentemente, dizendo que a soberania de Deus ela não anula os nossos esforços, né? Ela anula o nosso mérito, Isso. Mas a gente, como crente, a gente tem que se esforçar, a gente tem que se comprometer a buscar de todo o coração, a viver, de fato, uma vida que agrada a Deus, e aí o mover do Espírito, com certeza, vai acontecer no nosso meio, né? Você queria falar um pouco sobre isso também? Não, é isso aí, André. A gente como reformados, né? Eu sei que a Igreja Oceânica é uma igreja reformada. A gente crê profundamente na soberania de Deus, muito. Mas a gente não pode deixar a nossa firme convicção na soberania de Deus apagar de nós uma outra firme convicção que a palavra de Deus também afirma, que é da responsabilidade humana. Nós temos responsabilidade de fazer o que Deus nos chama a fazer. Não é? E fazer isso não com fé em nós mesmos, não com confiança na nossa capacidade, mas com fé no poder de Deus que o Espírito Santo opera. Spurgeon, o púlpito, para chegar no púlpito de Spurgeon tinha 15 degraus. E os historiadores contam que cada vez que ele subia ao púlpito, em cada degrau ele orava dizendo: eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Porque, meu irmão, se você subir para pregar a palavra de Deus, mas o Espírito Santo não agir naquela noite, vai ser eternamente inútil a sua pregação. Então, nós precisamos fazer o que nos é chamado,
com profunda convicção e expectativa de que o Espírito Santo de Deus vai agir. Amém. Amém. E o Espírito Santo ele também deve ser adorado, né? Assim como o Deus Pai e Jesus Cristo, Deus Filho, ele também é digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa devoção, de toda a nossa exaltação, né? Inclusive, quando a gente não está vivendo assim, a gente pode estar pecando contra Deus, né? Diante dessa verdade do Deus Trino. Sim, sem dúvida. Ele é Deus, ele deve ser adorado, ele deve ser exaltado. Agora, também é interessante perceber, André, que ao longo das Escrituras, parece que o Espírito Santo ele é um holofote. E ele faz questão de jogar luz em Deus Pai e em Deus Filho. E isso é muito interessante de se perceber. Né? O Espírito Santo ele joga luz em Deus Pai e em Deus Filho o tempo inteiro. Então, sim, a gente adora o Espírito Santo, a gente reverencia o Espírito Santo, ele é Deus, digno de toda adoração, e ao mesmo tempo a gente percebe que ele não quer ser o centro do palco. Ele quer ser os holofotes em cima de Jesus Cristo e de Deus Pai. E isso é muito bonito de ver no relacionamento da Trindade. Com certeza. A personalidade, né, de cada um deles, isso é muito lindo, assim, como eles são únicos, apesar de um só, né, a personalidade de cada um. É muito lindo mesmo. Poxa, Pastor Felipe, a gente queria agradecer demais a tua participação e, assim, diante dessa conferência que a gente tem experimentado, que a gente tem vivido, a gente queria saber, assim, qual mensagem você gostaria de deixar para a Igreja Oceânica, diante dessa conferência que a gente está vivendo, participando, que é quando os céus tocam a terra. O que você gostaria de dizer para a gente como igreja oceânica? André, eu vou falar algo que pode parecer bajulação, mas não é. Como a gente estava conversando antes de começar a gravação, eu tive a oportunidade de estar aí na igreja em outubro de 2019, tive a oportunidade de pregar aí no culto de vocês, né? E eu posso dizer para vocês que aquele domingo em que eu estive aí, foi uma das experiências que eu tive na minha vida, de ver os céus tocando a terra. Eu saí do culto aí diferente. Eu saí do culto louvando a Deus pelo que ele tem feito na vida dessa igreja. Lógico que foi só um momento, um domingo, eu não estou no dia a dia da igreja, mas eu vi uma igreja louvando a Deus, adorando a Deus, com gosto, com coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, louvando ao Senhor. Eu vi uma igreja atenta à pregação da palavra de Deus, interessada na pregação. Isso são marcas de uma igreja onde Deus está agindo de uma maneira especial. E eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus. Então, se eu posso dizer para vocês, sigam, perseverem, irmãos, continuem. Deus está agindo no meio de vocês. Isso é evidente, mesmo para alguém que vai participar de apenas um culto aí com vocês. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor, por essa palavra. Obrigado por disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente na conferência, para poder falar coisas que realmente vieram do alto, encheram o nosso coração. Muito obrigado pela sua presença. A gente fica honrado em te receber aqui e espero que esse seja só mais um dos muitos encontros que nós teremos daqui para frente. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, a sua igreja e que Ele se derrame sobre vocês, assim como a gente espera que Ele se derrame aqui sobre nós. Muito obrigado. Letícia, André, muito obrigado mesmo pelo convite, uma alegria, sempre que eu posso estar com vocês, ainda que virtualmente, é motivo de alegria. O pastor Henrique me mandou uma mensagem me convidando, eu falei assim, meu irmão, eu não consigo dizer não para vocês. É uma alegria muito grande, muito grande. Obrigado mesmo, obrigado pelo convite. Muito obrigado.